Esteja preparado. Outra vinda do 11 de setembro. Mensagem do dia 11 de setembro de 2018. Jesus, você é o nosso protetor e libertador. Segure-nos perto do seu coração. Acelere-nos a orar e salve-nos naquele dia. Amém. Minha preciosa família, estou encurtando muito isso. Penso, cerca de 1 hora atrás, eu pensei que estaria encurtando. Mas a outra mensagem chegando é do livro A Roupa em Winter Comes, que é uma coleção das aparições da Mãe Bendita para nós. De qualquer forma, terminamos o livro. A propósito, poucas horas antes da manhã do 11 de setembro. Quando acordamos, as torres gêmeas estavam em colapso. Uma maneira incrível de acordar. E achamos digno de nota que tenha acontecido exatamente depois que terminamos o livro. Esta manhã, Ezequiel começou a tremer depois de ver no espírito o Senhor chorando em uma imagem que ele mantém com ele. Então, ele recebeu uma leitura de Isaías, capítulo 33, versículo 2 ao 24. Ó Senhor, sê benigno para conosco. Nós temos esperado por ti, sê tu o braço deles a cada manhã. Também nossa salvação no tempo de dificuldade. Ao ruído do tumulto do povo fugitivo, ao teu levantar, as nações foram espalhadas. E o seu despojo será reunido como o ajuntamento da largata. Como o espalhar rápido para frente e para trás das locustas, assim ele se espalhará sobre eles. O Senhor é exaltado, porque ele habita no alto. Ele tem preenchido Sião com julgamento e justiça. E sabedoria e conhecimento serão a estabilidade de seus tempos e força de salvação. O temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que seus valentes chorarão do lado de fora. Os embaixadores de paz chorarão amargamente. As estradas permanecem desertas. O homem que viaja a pé para. Ele tem quebrado o pacto. Ele tem desprezado as cidades. Ele não estima nenhum homem. A terra pranteia e definha. O Líbano está envergonhado e posto abaixo. Saron é semelhante a um deserto. Bazã e o Carmelo livram-se de seus frutos. Agora levantar-me-ei, diz o Senhor. Agora eu serei exaltado. Agora elevar-me-ei. Vós concebereis palha da casca de cereais. Vós produzireis restolho. Vosso hálito, como fogo, vos devorará. E o povo será como queimar da cal. Como espinheiros partidos serão eles queimados no fogo. Ouve, vós que estáis distantes, o que eu tenho feito. E vós que estáis perto, reconhecei meu poder. Os pecadores em Sião estão com medo. Pavor tem surpreendido os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? O que anda em justiça e fala retamente. O que despreza o ganho de opressões, que sacode suas mãos de segurar subornos, que tampa seus ouvidos de ouvir de sangue e fecha seus olhos de ver o mal. Ele habitará no alto, seu lugar de defesa serão as fortificações das rochas. Pão será dado a ele, suas águas estarão seguras. Teus olhos verão o rei em sua beleza. Eles observarão a terra que está muito distante. Teu coração refletirá sobre o terror. Onde está o escriba? Onde está o cobrador? Onde está aquele que contou as torres? Tu não verás um povo violento, um povo de uma fala mais dificultosa do que vós possais entender, de um idioma de fala hesitante, que tu não possas compreender. Considera Sião a cidade de nossas solenidades. Teus olhos verão Jerusalém, uma calma habitação, um tabernáculo que não será desmontado. Nenhuma das estacas daquele lugar será jamais removida, nem qualquer uma das cordas dali será partida. Porém, lá o glorioso Senhor será para nós um lugar de largos rios e córregos, em que nenhum navio com remos irá, nem navio majestoso passará por ali. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará.
tuas cordas estão frouxas. Elas não podem fortalecer adequadamente seu mastro. Elas não podem estender a vela. Então a presa de um grande despojo é dividida. Os coxos se darão ao saque. E os habitantes não dirão: estou enfermo. O povo que habita nela será perdoado de sua iniquidade. Uau! Há muito em Isaías capítulo 33 para pensarmos. E definitivamente alude ao reinado de Cristo quando ele retornar. Mas antes disso, um pouco de perda. As pessoas estarão em chamas. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Bem, não sabemos se esse evento será em Israel ou se será em nosso solo. É apenas algo que não sabemos. Ainda não. É interessante. Enquanto Ezequiel estava recebendo isso, ele está recebendo leituras sobre isso há dias. E a festa de casamento do Cordeiro. O Senhor me disse que o arrebatamento seria uma surpresa para mim. Eu ficaria muito surpresa se o arrebatamento viesse agora. E eu não acredito que isso vá acontecer. Eu acho que o que vai acontecer é que os pés de barro e ferro serão esmagados. Tudo vai virar de cabeça para baixo. E nós vamos ter um alívio da terrível corrupção que governou a terra em todos os países. E pareceu-me que viria com o reinado de Cristo. Mas o reinado do anticristo ainda não chegou. Então, nós não estamos lá ainda. Parece que isso é quase uma prévia para a cena final. Ok, eu tenho uma leitura de Gary Weston em seu livro Make Fear Bow. E meus olhos apenas... É assim que é com o Senhor. Eu vejo um livro e isso chama a minha atenção e então eu digo: eu perguntarei se isso é uma rema. Então eu vou lá e com certeza era uma rema. Eu abri para o 11 de setembro. Ele estava em Nova York quando isso aconteceu. Algo está chegando. O que tem nos alertado? O Senhor tem nos alertado que está vindo. Quando o 11 de setembro aconteceu, Gary estava na ilha de Manhattan. Um momento em que ele e o seu filho estavam acima do solo no transporte público, olhando para as torres gêmeas. Então eles foram para o subsolo e quando eles subiram, uma torre já havia desaparecido. Eles estavam a 3 quarteirões do Ground Zero. Oh, isso foi incrível. Eles saíram do metrô e as pessoas estavam cobertas de cinzas, correndo por eles. Ele faz um excelente ponto em seu livro e é por isso que estou compartilhando isso com você. Além do fato de que achei que não foi por acaso que o Senhor trouxe o 11 de setembro. Sua esposa estava assistindo na TV e eles estavam se comunicando. E eles continuaram repetindo as mesmas cenas, enquanto ele estava bem ali. E não o fez jogar repetidamente em sua mente. Então ele estava muito mais calmo. As emissoras de TV fazem isso deliberadamente para aumentar o medo e o pânico, que é o que os pés de barro e ferro querem para justificar a última guerra. A propósito, isso é o que chamam de adoradores de Satanás da elite governante, os pés de barro e ferro. Ele vem do livro de Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, de uma enorme estátua feita de diferentes elementos: ouro, prata e bronze, ferro e pés de barro e ferro. E se refere ao reinado de diferentes reinos na terra até o final, que são os pés da estátua, barro e ferro misturados, incapazes de conter. Então uma pedra de fogo, que creio ser o Messias, vem do céu e o destrói. Estamos vivendo nesses tempos, queridos. Então, por favor, ore, esteja preparado, esteja certo com Deus e saiba que Ele está no controle final. E a oração tem o poder de mudar tudo. Se Deus chama você para a oração de parto, vá até Ele imediatamente. Senhor, você tem algo a acrescentar? Jesus começou. Não temais nada, porque eu seguro cada um de vocês na palma da minha mão. E os amo, além da sua capacidade humana de entender. Portanto, não deixe nada te aterrorizar. Não há nada que me pegue de surpresa. Viva muito pelo Espírito, e você não satisfará
nas luxúrias da carne e não estará no lugar errado na hora errada. O tempo está se aproximando rapidamente, quando o reino dos pés de ferro e barro da terra será exposto ao público cego e surdo. As obras das trevas não mais permanecerão ocultas, pois eu sou a luz e exporei todas elas. Seu trabalho é permanecer em uma atitude de oração e arrependimento. Arrependa-se por sua nação, arrependa-se por seus próprios pecados. Não aponte o dedo, nem julgue. Esse é o meu trabalho sozinho. E não aceito gentilmente aqueles que pensam que estão qualificados para fazer o meu trabalho por mim. Seu trabalho está guiado em uma atitude de oração e de arrependimento. Não é o meu trabalho sozinho. E não é aceito gentilmente naqueles que pensam que estão fazendo o seu trabalho por mim. Ore muito pelo seu presidente e sua equipe. Eles estão sob tremendas pressões todos os dias e é somente a minha graça que os mantém. Seu trabalho é humanamente impossível, mas suas orações os elevam e os ajudam a lidar e a se levantar. Senhor, este ataque será contra Washington DC? Claire, eu não posso te dizer isso. Você tem que estabelecer sua curiosidade, essa fonte inesgotável de distração e descansar em mim. Eu sou Deus. Eu preparei e estou de pé sobre todo o processo que sua nação enfrenta. Eu não vou deixar ninguém para baixo. Ainda assim, devo dizer-lhe que suas orações têm um impacto incrível sobre o que poderia ou não acontecer. Todos vocês sejam avisados. Você evitou desastre após desastre porque levou seu coração à oração. Agora, neste momento, a oração ainda é uma força poderosa escrevendo a história deste mundo. Não fique desanimado ou permita que os demônios atinjam você com condenação, como frequentemente fazem. Se em um momento você não puder orar como gostaria, saiba que tem outros cobrindo você. E na economia divina, quando eles caem, você se levanta. Sempre evite as correntes de condenação, pois elas enfraquecem tudo o que você faz. Tudo é orquestrado e ungido pelo meu Espírito. Apenas observe. Esteja preparado e vigilante sobre suas próprias almas, porque Satanás tentará desviar sua atenção da oração para alguma coisa ou distração. Quando você sentir o chamado para a oração, não hesite. Vá rapidamente para a oração. Então, meus queridos, esta é a mensagem do Senhor para hoje. E por favor, não entre em pânico. Não há necessidade de pânico. Apenas obedeça-o. Descanse nele. Seja vigilante. Se você sentir o chamado para a oração, não o ignore. Eu te amo muito. Deus está no controle. Bem, queridos moradores do coração, esse foi o fim da mensagem que eu tive para você hoje. Depois que eu terminei de editá-lo, o comprimento foi de 11 minutos e 9 segundos de duração. Esta é uma confirmação e alerta do Senhor que algo na escala do 11 de setembro está prestes a acontecer. Então, decidi voltar e gravar esta confirmação numérica marcante para você ouvir. Agora, quero compartilhar algo muito importante com você. Houve alguns sacerdotes em Hiroshima quando a bomba atômica foi lançada. Eles estavam na igreja rezando um rosário, a 3 quarteirões do Marco Zero. Tudo ao redor deles estava completamente destruído, exceto o prédio em que eles estavam. E eu procurei algumas das informações para você. Chama-se O Milagre de Hiroshima.
O ataque matou 80 mil pessoas instantaneamente. Pode ter causado cerca de 130 mil mortes, a maioria civis. 4 sacerdotes estavam perto do epicentro do ataque, mas eles sobreviveram à catástrofe e a radiação, que matou milhares de pessoas nos meses seguintes, não teve nenhum efeito sobre eles. Eles estavam na reitoria da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, um dos poucos edifícios que resistiram à explosão da bomba. O padre Cieslik escreveu em seu diário que sofreram apenas ferimentos leves das janelas quebradas, mas nada resultante da energia atômica que foi liberada. Os médicos que cuidaram deles depois advertiram que a radiação que recebiam produziria lesões graves, além de doença e morte prematura. Agora, eu poderia acrescentar a isso que eles estavam naquela área depois. E você sabe, estar no local teria sido suficiente para eles captarem radiação suficiente para causar problemas mais tarde em suas vidas. O diagnóstico nunca se materializou. O artigo continua. Nenhuma desordem jamais se desenvolveu, e em 1976, o padre Schiffer participou do Congresso Eucarístico na Filadélfia e contou sua história. Ele confirmou que os outros padres ainda estavam vivos, sem quaisquer doenças. Eles foram examinados por dezenas de médicos, cerca de 200 vezes, ao longo dos anos seguintes, sem qualquer traço na radiação encontrada em seus corpos. Eles nunca duvidaram que tivessem sido abençoados com a proteção de Deus e da Santíssima Virgem Maria. Nós vivíamos a mensagem de Fátima e rezávamos o rosário todos os dias, explicavam eles. E para aqueles de vocês que estão interessados em Fátima, algumas profecias surpreendentes surgiriam da aparição de Fátima. E acredito que uma delas foi que a Igreja Católica perderia a fé e que esta guerra terminaria. Isso foi na Primeira Guerra Mundial. Mas se as pessoas não mudassem seus modos, especialmente a maneira como as pessoas se vestiam e se comportavam, a frouxidão moral que estava lá. Se eles não mudassem seus caminhos, haveria outra guerra pior do que a Primeira Guerra Mundial. E essa seria a Segunda Guerra Mundial. Então, suas profecias foram absolutamente certas. Moradores do coração, será que nosso Senhor lhe apresentou o rosário por um tempo como este? Será que aqueles de vocês que são humildes o suficiente para buscar a intercessão da Mãe de Jesus serão ilesos durante este evento se você estiver em qualquer lugar perto dele? Eu acredito que este foi o raciocínio do Senhor, em parte. Por favor, considere rezar o rosário, queridos. Atenda ao chamado para a oração. Há rosários mais curtos na internet do que colocamos em nosso site de música, Red Wireless Songs, que é outro site do YouTube que temos. Ou você pode encontrar os mistérios na internet e imprimi-los. Lembre-se, o poder do rosário tem a ver com os mistérios da vida do Senhor, juntamente com a intercessão de Nossa Senhora em seu favor e em nome do mundo inteiro. Os mistérios são alegres, tristes e gloriosos. E, a propósito, quando você reza com um rosário, sai para a Ave Maria. Agora, nas Escrituras, ela exatamente 153 peixes que eles contavam saindo das redes quando Jesus estava esperando na ilha por eles, com seu café da manhã. Então, a cada década, você medita em um mistério diferente, como a coroação de espinhos nos mistérios dolorosos. Então, há 5 mistérios ao todo, nos dolorosos, e 5 mistérios no alegre e no glorioso. Certifique-se de meditar nos mistérios de sua vida quando você invocar sua intercessão na Ave Maria, porque esse é o coração do rosário. E qualquer outra coisa em sua vida que não tenha cedido à oração, seja como o jovem casal de Caná. As bodas de Caná ficaram sem vinho. Jesus sabia que eles estavam sem vinho, mas ele não fez nada sobre isso até que sua mãe interveio. Então, por aquelas coisas sobre as quais você tem orado que não se moveram, não importa o quanto você ore e jejue.
Você ainda tem um recurso para a intercessão dela. E eu garanto, é poderoso. E o trabalho dela é trazer Jesus para mais perto de você. Eu amo a todos vocês, queridos. Deus os abençoe.